Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, você ligado aqui no CoachCast do Coach Verde, o nosso podcast para falar sobre futebol de seleções e, enfim, eliminatórias para a Copa do Mundo. A gente está esperando isso há quase um ano, desde quando começou esse projeto, desde quando começamos a gravar os primeiros podcasts lá em janeiro, chegou o nosso carro-chefe, chegou a competição que a gente quer acompanhar, chegou, de fato, o caminho para a Copa do Mundo. As eliminatórias da Copa começaram aqui na América do Sul, começaram no nosso continente, começaram pertinho o primeiro jogo, a gente esteve no primeiro jogo, né, uma satisfação imensa, e agradeço já de início aqui, Gabriel Salá falando, agradeço imensamente a todo mundo que ajudou a gente estar lá na Cidade do Leste, acompanhando Paraguai e Peru. Faltou gol, faltou até mesmo luz no final do jogo, mas foi uma experiência muito boa e viagens maiores virão, coberturas virão e a gente está aqui, eu tô aqui, minha turma tá aqui, a gente está sempre aqui para levar maior informação, análise, tudo que acontece nas eliminatórias da Copa do Mundo e no futebol de seleções para você. Então, esse primeiro podcast a gente vai fazer após a data FIFA de setembro, nós estamos gravando esse podcast dia 13 de setembro, um dia após o término da data FIFA, é para falar sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira estreou nas eliminatórias da Copa do Mundo com 2 vitórias. 5-1 na Bolívia no dia 8, na sexta-feira, no Mangueirão, e 1-0 do Peru no dia 12, já na madrugada, para o dia 13 de setembro, terça-feira, 1-0 gol do Marquinhos dos acréscimos. Estou aqui com o meu time de seleção, chama aqui já para participar, dar seu salve, dar a sua primeira análise do jogo. Elcio Vaz Júnior, o que você achou aí da estreia da seleção? O que você achou da estreia do Diniz, né? Foram os 2 primeiros jogos do Diniz à frente da seleção. Seja bem-vindo a mais um CoachCast. E aí, meu ouvinte, CoachCast, obrigado, Salaf, pela apresentação novamente. Léo já apresentando ele aqui também. Mais uma vez, feliz de estar com vocês aqui. Espero que vocês gostem mais uma vez de muito conteúdo sobre a seleção. Que eu achei dos primeiros jogos, gostei bastante do que vi, né? Claro, foram 2 jogos bem distintos, tanto por proposta de jogo do adversário também, questão de qualidade também, mas eu gostei já, deu para ver um pouco. Claro que a gente não consegue ver muita, falar que taticamente já mudou muita coisa no jogo, não é bem assim, mas ele já colocou um pouco da filosofia, do conceito dele, de muita mobilidade, de pouco jogo posicional. Isso aí é muito interessante, dá pra gente ver bastante. Claro que vai ter muita coisa ainda pra frente. A gente viu que enfrentou dificuldade ali contra o Peru, muito por conta disso, porque às vezes a gente tinha uma tentativa e não tinha mais alternativas para isso, a gente acabou batendo na mesma tecla. E ficou difícil ali para quebrar aquela barreira do Peru, que estava bem difícil mesmo, porque a gente viu o primeiro jogo, acompanhou junto com o Salaf contra o Paraguai, foi um jogo duro também, que o Paraguai também tomou conta das ações, mas não conseguiu quebrar a barreira. Então, mas eu gostei, não vou falar mais, não vamos falar mais sobre isso, mas eu gostei primeiramente sobre os 2 jogos, claro. O primeiro jogo encantou todo mundo já, dinizismo, os caras na loucura, mídia social foi a loucura, mas é bom ter essa torcida, esse calor. Claro que tem que ter pé no chão, tudo pode também, tem brincadeira, mas tem que acreditar mesmo, mas eu gostei desse começo do Diniz na seleção. Perfeito, Juninho. Antes de chamar o Léo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Agora estamos no TikTok. O Juninho falou que quando chegar a 10 mil likes, ele vai fazer uma dancinha lá em comemoração. Tudo é @ConteVerde_. Só seguir a gente. Se você tá chegando aqui agora, não conhece os nossos conteúdos, dá uma olhada. Tem os conteúdos que a gente fez durante a data FIFA, conteúdos que o Juninho gravou, que eu gravei lá no Paraguai. Dá uma conferida também. Lembrando, siga a gente aqui no seu agregador de podcast favorito, onde você está escutando a gente, dê a sua avaliação, é muito importante para nós, e indique, compartilhe com seus amigos. E vamos junto, vamos junto. Vem aí, Leonardo Lúcio. Fala, Léo. Seja bem-vindo novamente, você que não estava aqui na última edição do nosso podcast Brazuca. E eu queria também ouvir a sua primeira análise desses 2 primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo e também sobre o comando de Fernando Diniz. Um salve a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui trocando essa resenha com vocês. Falar de seleção brasileira é sempre bom, a gente sempre consegue engatar uma resenha daquelas aqui, sempre com as polêmicas, sempre com um papinho bom. Sobre as partidas do Brasil e sobre o Fernando Diniz,
um pouco do que o Elcio já trouxe, a gente já consegue ver várias características do jogo dele em determinados momentos do jogo, mas a gente consegue entender que é um jogo muito mais complexo. Então, para os atletas se acostumarem com pouco treino e tal, tudo que a gente conseguiu ver, a gente tirou vários insights bacanas sobre o que o Diniz quer para essa seleção brasileira. Eu acho que, principalmente, o jogo não posicional, como o Elcio trouxe, principalmente na partida contra a Bolívia, isso ficou muito nítido. O Renan Lodge foi um atleta que atuou por dentro do campo muito tempo durante o jogo, então são assuntos que a gente vai abordar aí com mais detalhe durante o restante do podcast aí, mas a visão é super positiva. Foram 2 vitórias bem bacanas. A partida contra o Peru mais complicada, a seleção peruana complicou a partida para o Brasil, trouxe muitos atletas no meio de campo. O Tapia fez uma excelente partida, me chamou muito a atenção a atuação dele contra o Brasil, então eu acho que, claro, acredito muito que com o passar do tempo, com os próximos treinos e tudo, a seleção vai enriquecer esse jogo mais de movimentação. Então é uma visão muito positiva e a gente espera que isso siga aí nas próximas datas FIFA e o Brasil consiga essa classificação para a Copa do Mundo com tranquilidade. Pois é, acho que mais do que conseguir a classificação para a Copa do Mundo é conseguir testar, conseguir fazer um time bem valioso, né? Porque como é muita vaga, eu acho que Brasil e até mesmo a Argentina, a gente vai ter um outro podcast para falar sobre eliminatórias em geral, acabam sobrando, né? Então, o fato é o Brasil conseguir jogar e talvez essa dúvida de quem vai ser o treinador possa atrapalhar um pouco dessa questão de cultura de jogo. Mas enfim, esse é assunto que a gente já debateu bastante aqui. Vamos lá, falando em cultura de jogo, né? Uma coisa que o Fernando Diniz repetiu e talvez eu não esperava, não sei se vocês esperavam, foi a escalação, né? Nos 2 jogos o Brasil entrou com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison, né? Algumas alterações em relação, até que a gente imaginou, né? Alterações não, mas outros jogadores, né? A gente até pensou que podia entrar o Caio Henrique no lugar do Lodge, né? Por questão de até o Diniz ter mais convívio, enfim. Momento, lembro da gente também comentar sobre as possibilidades de jogar com 3 zagueiros, né? O Danilo jogar como terceiro homem, mas como o Léo falou, se o Lodge também fazia essa função mais na frente, o Danilo fazia essa função mais na frente, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de jogadores individuais mais na frente. Queria saber, Júnior, o que você viu aí nessa escalação? O que você viu que o Diniz quis com isso e qual foi a tática que ele usou nesses 2 jogos com esse time que ele se manteve, né? Embora, principalmente na questão do Richarlison, né, que foi onde a galera mais criticou de um jogo pro outro, já falo do Richarlison depois, mas nessa questão de escalação, o que o Diniz buscou com esse 11 inicial que se repetiu tanto no jogo contra a Bolívia como contra o Peru? Olha, também eu fiquei um pouco surpreso nessa questão de ele começar com as 2 equipes da mesma maneira. Eu acho, na minha opinião, né, que ele tenha feito isso justamente pelo tempo de trabalho, que ele vai, principalmente nesse começo, ele vai tentar mostrar mesmo quem que é a seleção principal dele, quem que ele quer testar, não testar ali, né, mas quem que ele acredita que possa vir ser o primeiro time dele. Então, é claro que ele vai fazer testes ao longo das eliminatórias, mas nesse começo, principalmente porque ele precisa também se garantir, no caso, né, o começo dele, ele precisa começar bem. Então, talvez seja por isso que ele não tenha trocado tanto essa questão. É claro que durante o jogo é importante também ter essas alterações, mas não vou entrar nesse ponto agora. Mas falando em questão de jogo, o Diniz ele trouxe uma proposta um pouco diferente do que eu imaginava. Eu falei bastante da questão de saída com 3 com o Danilo, né? Mas ele fez diferente. Contra o Peru ele até tentou um pouco, mas a saída deles, ele estava tentando sair com o Gabriel Magalhães e o Marquinhos fazendo uma saída em 2. Com o Peru, às vezes tentando atrair com o Ederson, mas o Peru não estava saindo para o jogo, ele não estava saindo saltando pressão, ele estava controlando o bloco mais médio. Às vezes ele pressionava, mas era em situações de gatilho. Então ele estava saindo com o Magalhães e o Marquinhos. E o Danilo e o Renan Lodge bem espetados, muitas vezes, que nem o Léo falou, eles vindo pelo meio, que a gente chama ali no meio espaço, né? Porque tem o corredor lateral esquerdo, o corredor central e o corredor lateral direito. Esse espaço entre os corredores são os meios espaços. Então, muitos treinadores utilizam bem esse meio espaço. A gente vê Guardiola e tudo mais. É muito do jogo de posição. Mas não é muito do Diniz, mas eles estavam atuando ali por quê? Mesmo o Diniz tendo um jogo muito móvel, muita de mobilidade, os jogadores não ocupam o mesmo espaço. Então, o Lodge vinha para o meio, o Rodrigo atuava na ponta, o Danilo vinha para o meio, o Rafinha atuava na ponta. Então, isso trocava muito. Só que no jogo contra a Bolívia deu certo, mas no jogo contra o Peru foi um pouco mais difícil. Por quê? Por conta também da entrega de sem bola do Peru.
teve uma entrega muito grande, não diferente da Bolívia, mas foi diferente. E também o Peru usou uma estratégia que eu vou contar depois, não vou dar spoiler, que eu entendi que foi primordial aí para o nosso jogo não conseguir construir. E daí com bola, a gente tentava achar no interior ali Casemiro, Bruno Guimarães, que estavam permutando muito. Casemiro foi um atleta que sentiu um pouco essa questão da mobilidade. Ele é um atleta que joga muito em posição, que ele não é um cara que sabe, que tem boa relação com bola, mas ele é muito de receber e buscar municiar alguém, buscar municiar um Kroos, um Modric, um Valverde. Então ele tinha, na época do Real, no caso, ele tinha muito essa questão de municiar muitos jogadores. Agora, com essa troca de jogo, ele sentiu um pouco essa questão da movimentação. Ele também não é um atleta tão móvel, por isso que ele não estava ocupando tão bem os espaços. Querendo ou não, nisso o Bruno Guimarães acabou ocupando ainda mais o espaço. Ele que tomou conta do meio de campo, foi uma peça primordial nisso. E a questão que mais me chamou a atenção foi o jogo pelas alas mesmo, com o Danilo, o Renan Lodge espetando muito e fazendo o quê? Sobrecarga nas alas, sobrecarga com 3 jogadores, criando situações de superioridade. E no final, contra o Peru, foi isso que faltou um pouco. Mas é difícil falar, tem um padrão de jogo? Não tem. Mas essa saída com 2, com laterais bem espetados, pontas vindo pelo meio, ou vice-versa, pontas espetados e laterais vindo pelo meio, foi um padrão que eu encontrei ali dentro do jogo. E o meio de campo muito móvel, com Bruno Guimarães, com o Casemiro mesmo tendo dificuldade, Neymar flutuando. Neymar que a gente chama anárquico, né? Ele não tem posição, ele vem buscar no pé, uma hora tá no espaço, isso tudo. Mas eu até gostei dessa ideia. Eu achei que faltou variação, mas muito por conta da falta de treino ainda que eles estão começando a entender, né? Mas basicamente, na minha percepção, foi isso. Você falou do Casemiro durante o jogo, né? Lembrando, estamos gravando no dia 13, um dia após a partida, eu vi muita gente pedindo o André no jogo, né? Até por essa questão do Casemiro não tá conseguindo se encaixar bem na partida, por conta de todo o ponto do Peru que a gente vai falar depois, nessa marcação mais forte. Léo, eu queria saber você surpreendeu com sua escalação? Você esperava uma outra formação, até mesmo a repetição? O que você achou aí desses 11 que o Diniz escolheu para começar os 2 jogos? Eu entendo que o Diniz ele quis buscar um lado mais seguro mesmo. Eu acredito que por ser a estreia, por ser a primeira vez dele dirigindo uma seleção, eu acho que ele optou por esse jogo mais seguro, por atletas que tinham as características que ele queria para aquele esquema de jogo. Eu acho que contra a Bolívia funcionou de uma forma muito eficiente, como o Elcio trouxe, mas contra o Peru, a equipe do Peru soube se defender de uma forma muito consistente. Então o Brasil teve muita dificuldade, como o Elcio trouxe toda a análise ali de trabalho durante a partida. A gente teve muita dificuldade no meio campo, isso é um negócio que eu já trouxe na minha abordagem inicial. Acredito que o Brasil sentiu muito a marcação dessa parte do campo. A equipe do Peru, com o Tapia, que já trouxe aqui, chamou muita atenção. Ele correu o campo inteiro e ele sempre na bola, sempre buscando contato com os outros atletas. Eu acho que foi um dos pontos, dos pilares para ter dificultado esse jogo para o Brasil ter conquistado esse golzinho de bola parada, porque eu acho que com a bola rolando a gente ia sofrer. Eu acho que essa bola não ia entrar e ia acabar um 0-0 essa partida. Então não me surpreendeu ele ter repetido as escalações. Eu acho que é muito da questão de confiança do elenco também. Eu acho que tudo era novo pro Fernando Diniz, então acredito que nas próximas convocações ele já se sinta mais confortável para fazer esse tipo de movimentação no elenco quando ele achar necessário, se mudar a escalação de um jogo para o outro. Então não vejo como estranhismo isso. Eu acho que é natural de um treinador que está numa situação completamente nova para a carreira dele. Tá certo, perfeito. Então, aproveitando, já falaram tanto dessa questão da defensiva do Peru, né, de como a equipe peruana, a bicolor, se portou diante da seleção. Eu queria até perguntar para vocês, né, você acha que como que foi a estratégia que afetou isso, né, Léo? Principalmente para o jogo serem variados. A gente sentiu, né, para a Bolívia, é só o nível técnico, por exemplo, a gente viu a Argentina ontem no jogo contra a Bolívia jogando no erro, basicamente, ganhou de 3-0 da Bolívia no erro, não forçou o jogo. E contra o Peru, o Brasil teve essas dificuldades. O que você viu aí de diferença aqui, ó? Foi somente a questão do adversário ou uma variação de esquema tático, de modo de jogar, poderia ter possibilitado ao Brasil uma maneira mais fácil de vencer o jogo, a não ser essa bola aérea no finalzinho dos acréscimos já, né? Olha, eu acredito que é uma somatória de fatores, o pouco tempo de treinamento, a forma como o Diniz aplica o futebol. Eu acho que isso os atletas, por mais nível alto e qualidade que eles tenham,
é complicado de absorver isso em poucos dias de treino, viagem ainda, para sair do Pará e ir para o Peru. Eu acredito que todo esse tempo foi muito curto para os atletas se adaptarem e, claro, é uma forma de jogo muito expressiva. O Elcio já trouxe que a gente não conseguiu ver durante os 90 minutos totalmente como o Diniz gosta de jogar, mas vários momentos do jogo é nítido, são características que se tornaram padrão nos 2 jogos do Brasil. Então, eu acredito que a dificuldade contra o Peru foi muito mais mérito da seleção peruana do que demérito do Brasil. Acho que o Brasil tentou jogar dentro da proposta de jogo que o Diniz quer aplicar, e já está visível que ele vai continuar batendo na mesma tecla de movimentação, de muita bola trabalhada pelo meio, muita tabela, muita bola em profundidade para os pontas. O Rodrigo teve atuação brilhante contra a Bolívia, brilhou os olhos, o Rafinha também, e contra o Peru o Brasil tentou muito, mas bateu nesse último passe. Eu acho que a linha de marcação dos volantes do Peru e do meio campo do Peru impediu que o Brasil desse esse último passe em profundidade para o Rafinha, para o Rodrigo. O Neymar teve dificuldade de infiltração, ele não conseguiu fazer essa jogada individual que ele gosta de pisar na área. Então, eu acredito a dificuldade do jogo mais ao Peru do que a dificuldade do Brasil em se adaptar ao jogo do Diniz, mesmo com pouco tempo de treino. Aproveitando até que o Léo tocou nesse ponto, né, da defesa do Peru, o Juninho já tinha destacado antes, agora ele vai revelar, né, para quem está aguardando ansiosamente qual foi a estratégia peruana que ele identificou, e também, né, fazendo um ponto até do que o Juninho tinha falado antes, como eu notei isso, eu vi muita semelhança daquilo que eu vi na Cidade do Leste ontem no jogo, né, a única, talvez, né, vamos dizer assim, diferença é que o Peru estava com a menos durante o jogo do Paraguai, né, o Advíncula foi expulso ainda na primeira etapa, e no segundo tempo o Peru conseguiu fechar a casa. E o Paraguai era igual, não conseguia mais botar a bola no fundo, o Sousa e o Almirón, que eram os pontas, não conseguiam mais jogar na profundidade, que foi o que o Léo destacou que o Brasil não estava conseguindo fazer, e faltava um pouco mais de criatividade no meio de campo, né? O Paraguai não tem essa criatividade que o Brasil tem, até porque um dos principais jogadores da seleção da Albirroja está lesionado, que é o Enciso. Mas, Juninho, qual que foi aí que você viu a estratégia que o Peru adotou para dificultar esse jogo, né, em relação à seleção brasileira, né, que conseguiu fazer com que a gente ficasse com aquele gostinho de, puta, vai ficar 0x0 esse jogo, né? Mesmo o pessoal mais corneta, né? Que a gente sabe que jogo da seleção surge muito, o pessoal é muito 8 ou 80, né? Ganhou de 5-1 da Bolívia, é festa, é hexa. Perdeu é os fracassados de sempre fazendo fracasso, né? No caso, não nem chegou a perder, mas um gol nos acréscimos contra o Peru o pessoal faz chacota. Mas, enfim, queria que você falasse o que você viu aí que fez, principalmente esse jogo, né? Que a gente viu contra a Bolívia ser bem diferente contra o Peru, né? O que a seleção adversária proporcionou ao Brasil que dificultou a partida? Então, existem duas maneiras não, mas dentro desses 2 jogos tem algumas maneiras de você controlar o bloco baixo, né? Que é controlar, que ser um jogo defensivo. Você escolhe o jogo, vou me defender mais do que atacar, eu vou fazer um jogo reativo. A estratégia da Bolívia foi realmente encaixotar, fazer um 5-4-1 e tentar fazer com que o Brasil não chegasse dentro da área, só que o quê? Deixando espaços no meio e o Brasil conseguindo trocar passe e triangular. A estratégia do Peru foi um pouco diferente, por quê? Já muda na pressão, a pressão já vem com 2 e o Brasil saindo com 2, então a gente teria mesmo que baixar alguém para tentar dar uma superioridade numérica na saída e já conseguir pular alguma casa. Aqui já começou a primeira dificuldade. A segunda dificuldade foi o quê? Questão de Casemiro e Bruno Guimarães. O Casemiro estava um pouco sem função, ele não estava conseguindo construir, e o Bruno Guimarães, ele entrava num espaço ali onde o Peru tinha não era uma marcação individual, porque ele não acompanhava sempre o Bruno Guimarães, mas ele estava no encaixe individual por setor. Então o que acontece? Os 2 volantes que o Peru jogava no 4-4-2, os 2 volantes, os 2 médios que jogavam por dentro, sempre tinha um deles que saltava no nosso volante e o outro fechava a diagonal. Então essa entrada no nosso volante não estava conseguindo, que nem entrou no jogo contra a Bolívia, que o Bruno Guimarães teve muita liberdade, conseguiu construir de frente para o jogo, para progredir. Então ali a gente teve a primeira grande dificuldade. Segunda grande dificuldade, a gente, depois que quebrava essa linha, o Peru
aí que tinha a questão de reação com bola. Ele estava num controle de bola médio, não era que nem a Bolívia, que controlava lá embaixo, já esperava o Brasil conseguia criar. É muito difícil jogar assim contra o Brasil, porque o Brasil tem muita capacidade individual. Então, se você deixa ele chegar próximo do gol, é difícil, é infalível, né? Porque tem muita qualidade individual. Então, o Peru teve essa estratégia de tentar fazer com que o Brasil não chegasse mesmo. Claro que chegou bastante, tudo mais, mas dificultar essa bola ali pelo meio, porque o jogo do Diniz é um jogo muito interior que depois abre. Então, ele tenta sair pelo meio para depois conseguir abrir o jogo. E aí entra um fator do quê? Como a Bolívia o Peru estava compactado, a última linha estava alta e a primeira linha estava média, então ele estava bem compactado. Como que você destrói um jogo assim? Com bola longa. Então o nosso zagueiro tinha posse, não tinha tanta pressão, mas a gente não conseguia colocar a bola em profundidade. Por quê? Porque não é um perfil de jogo também. A gente via muitos atletas buscando no pé, e poucos atletas atacando a profundidade. Tanto é que, por exemplo, o Martinelli, que é um atleta que é muito profundidade, muito agudo, quando ele entrou, ele conseguiu algumas jogadas que o Rodrigo não é tanto. O Rodrigo é um atleta mais pé, ele busca mais no pé. Tem um perfil de profundidade? Tem, mas não é tanto a dele, que nem, por exemplo, a comparar um Vinícius Júnior ou um Martinelli, que é um atleta mais agudo. Então faltou um pouco disso, muito de, claro, estilo de jogo e perfil, às vezes, de jogador, mas essa foi a grande dificuldade que eu vi, né, que diferenciou muito o jogo contra a Bolívia e o jogo contra o Peru. E também tem a dificuldade, claro, de emocional, do que quando a gente tá num jogo contra um time que defende muito e a gente faz um gol, não rápido, mas faz um gol, deixa bem mais tranquilo, o jogo fica bem mais leve, porque você fica muito naquela pressão de, cara, preciso fazer um gol, porque tem muita gente, a gente via, quando quebrava a marcação do Peru, o encaixe de áreas deles, que é o encaixe, quantos atletas eles colocam dentro da área, eram 7 ou 8 jogadores dentro da área já. Quando quebrava, aí a gente não conseguia mais ser efetivo lá, porque a gente não conseguia colocar tantos jogadores lá. Mas foi os principais pontos que eu achei que é diferente de um jogo para o outro. E claro, tem um perfil também, questão comportamental, que nem eu falei, sem bola, Peru entregando muito. A Bolívia entregou, não pode dizer que não, mas o Peru acabou entregando mais em questão sem bola e de recuperação defensiva também. E eu achei que a estratégia foi um pouco melhor. Tanto é que a gente viu até o Peru às vezes pressionando o Brasil, coisa que dificilmente a gente vê uma equipe assim. Eu achei uma estratégia, vou defender, mas não vou simplesmente trazer o Brasil para o meu campo e deixar eles jogarem. Vou tentar utilizar uma estratégia dessa maneira. Eu acho que o Peru perdeu um pouco dessa estratégia de atacar mais quando tirou o Carrilho, né, no final do jogo, né, que é um cara que tem muito esse potencial, né, ele sai ali com volta dos 30 e poucos minutos e acho que era uma alteração que podia ter pensado no jogador ali para usar na mesma função, né, entrou o Rui Dias também, inclusive no lance do gol que tá marcando o Marquinhos é o Rui Dias, eu achei isso uma cena bem icônica, né, o tamanho que tem o Rui Dias, o tamanho do Marquinhos é uma beleza, mas também tem esse ponto de emocional, né, também para a gente para pensar, né, a gente pode criticar várias vezes, mas se os gols que foram anulados, bem anulados, né, tem que deixar bem claro isso aqui, óbvio, o VAR faz aquele espetáculo todo, mas foram bem anulados, se tivesse no primeiro tempo, talvez a gente estivesse falando de um jogo mais calmo, né, essa questão de quando você pega esse adversário truncado, isso não é só na seleção brasileira, qualquer jogo de futebol que você vê, que você encontra uma seleção encaixada com esse bloco defensivo, como o Juninho estava falando, se você faz um gol no início, você já pode quebrar, porque a seleção tem que pensar em como reagir, enfim, você encontra mais espaço. Então, não dá pra falar que o Brasil, vamos dizer, foi omisso a isso, não. O Brasil atacou, tanto conseguiu fazer os gols no primeiro tempo, só que infelizmente estava em posição irregular. Agora vamos passar pelos nossos destaques individuais, né, vou começar pelo Juninho. A gente teve alguns jogadores aí que se destacaram, eu já puxei o Danilo, porque eu gostei muito, principalmente do Danilo no primeiro jogo. No primeiro gol, ele dá uma bola, que pra vocês situarem, pessoal, eu tava assistindo o jogo voltando de Foz do Iguaçu, não tava no ônibus, então eu não tava tendo com aquela qualidade toda. Mas ele dá o passe pro Rafinha finalizar e na defesa o Rodrigo faz o gol. Eu na hora falei, o passe foi do Casemiro, né? Eu olhei, não, foi o Danilo. Eu falei, caramba. E a gente até, né, Juninho, ficou com esse receio do Danilo, justamente por essa questão da gente saber que o Diniz gosta dos laterais, né, espetando. E a gente até falou, se ele tá levando o Danilo, o Caio Henrique e o Remote, porque talvez tinha 3 zagueiros. E não. E até mesmo ontem, que era um jogo, né, a gente vai falar depois, mas eu acho que o Wanderson devia ter entrado antes, mas o Danilo ficou, e o Danilo mostrou esse potencial ofensivo que talvez a gente não esperasse. E outros destaques aqui que eu faço vão pro Rafinha que não estava nem na primeira convocação, era esquecido até por nós, né? A gente não colocou ele na prelista, até passamos um carão aqui, mas em outro podcast a gente falou sobre o Rafinha, que ele podia voltar para a seleção. Não era para ser titular, entra de titular provavelmente, eu pelo menos vejo isso que o Antony provavelmente é titular, mas aconteceu toda a situação do Antony
ele ganha essa oportunidade. E o próprio Neymar, né? Eu tenho que lavar aqui minha língua, porque eu tava com pouca confiança em relação ao Neymar, principalmente pela parte física. E o Neymar, para mim, um dos melhores jogadores aí da seleção nessa data FIFA e também nessa primeira e segunda rodada de eliminatórias. Queria que você comentasse, talvez se quiser pegar um dos jogadores que você tem, mas quais foram os seus destaques positivos também, Juninho, desses 2 jogos do Brasil, individualmente? Cara, pior que tem bastante gente, viu? Eu gostei bastante. Só falando, ressaltando aquela questão do Danilo, eu também fiquei surpreso. Eu sei da capacidade do Danilo de construção, só não tanto, por exemplo, no último setor, né? Que nem a gente viu bastante ele, mas algo que posso colocar, pontuar, é a questão que ele vem trabalhando um pouco por dentro, construindo por dentro, ali que eu falei, no meio espaço, e o Rafinha vem por fora, né? Então ele faz o facão de fora para dentro, né? E ali também tem uma questão que eu até comentei, do Neymar mobilizando, atraindo a marcação de 2 jogadores, e aí que tá também a diferença de ter o Neymar em campo. Às vezes ele não nem faz tanta diferença, mas só dele tá ali, ele atrai a marcação e liberou espaço pro Rafinha ultrapassar. Mas eu gostei de ver também, ele trouxe uma nova função não, né? Mas uma nova expectativa que a gente pode criar ali do Danilo. Em questão dos jogadores, eu gostei muito do Bruno Guimarães, que nem eu comentei, porque ele, querendo ou não, ele comandou as ações no meio campo ali da seleção. O Léo pode até trazer o número que ele trouxe agora há pouco ali sobre a questão de profundidade e tudo mais, o Léo vai falar para vocês. O Renan Lodge também foi uma surpresa boa, principalmente na conexão dele com o Rodrigo, teve muita associação ali, ele, o Rodrigo, Bruno Guimarães, Neymar, então foi muito bem. O Rafinha também é um cara que eu gosto bastante, eu esqueci dele mesmo no nosso podcast. Eu adoro o Rafinha, adoro mesmo. Eu acho ele um atleta muito inteligente jogando, principalmente sem bola, que nem eu comentei que ele fez um movimento de ruptura ali. Um atleta que eu gostei. E o resto, Neymar eu nem falo nada, porque Neymar eu sou Neymarzete, né? Não tem jeito. Ele jogou muito, mais uma vez, porque eu gosto demais de ver o Neymar jogar. Ele é um cara muito diferente mesmo. E deixa eu ver na minha listinha aqui se tem mais alguém. Eu acho que é isso. Marquinhos, Gabriel Magalhães, não dá para destacar muita coisa. Fizeram jogos consistentes, mas nada de muito. Então, esses que eu citei foram os pontos positivos que eu gostei bastante mesmo da atuação dele. Gabriel Magalhães vai destacar que, enfim, depois ele ficar chorando tanto, ele estreou pela seleção, né? Reclamava que não era chamado, reclamava que não entrava, e ganhou a chance titular, né? E eu acho que não dá para dizer que soube aproveitar ou não, porque o Brasil não foi muito exigido, né, defensivamente, mas como até mesmo o Marquinhos pontuou, né, na entrevista depois do jogo ontem, foi importante, por exemplo, não tomar gol, né? O Brasil, basicamente, num dos poucos ataques que sofreu no jogo da Bolívia, acabou sofrendo gol ali, num lance que os dois não tiveram uma conexão, né, de cobertura ali, deu para ver um certo bate-cabeça também. Eu esqueci o jogador da Bolívia que fez o gol, mas fez um golaço também, acertou um chute que, se tentar 10 vezes, não vai estar de novo. E pra você, né? Destacando também Neymar, né, que passou o Pelé em número de jogos oficiais da seleção, né, jogos contabilizados pela FIFA com 79 gols. Né, o Pelé tem 78, mas se a gente pegar todos os jogos que o Pelé disputou com a seleção, incluindo seleções de estado, etc., a marca do Rei vai para 95. Provavelmente, eu acho que o Neymar vai passar essa marca também, né? Vai ser oficialmente o maior artilheiro da seleção, mas fica o registro, né? Que foi uma grande marca que o Neymar ali ultrapassou no estádio do Mangueirão. E para você, Léo, quais destaques individuais que você tem dessa seleção do Fernando Diniz as 2 primeiras rodadas aí de eliminatórias? Olha, eu sigo o relator ali, o Elcio trouxe detalhes de jogadores que tiveram atuações de grande destaque, você também, Gabriel, mas eu trago outros 3 atletas aqui que me chamaram muito, 2 atletas, né, que me chamaram muita atenção, que foi o Renan Lodge e o Rodrigo. O Renan Lodge, eu até estava vendo aqui um número muito interessante dele, que me chamou a atenção até por tudo que eu já vi dele no Atlético Paranaense, no Atlético de Madrid, em toda a carreira dele. Ele teve 12 ganhos de duelo no terço defensivo, foi o jogador do Brasil que mais teve ganhos de duelo no terço defensivo nos 2 jogos. Para você ter noção, ele tem mais que o dobro do segundo colocado, que é o Casemiro, com 5. Então isso mostra que o Renan Lodge teve uma importância muito grande no setor defensivo do Brasil nesses 2 jogos, mesmo com o Brasil não sendo tão agredido nas 2 partidas. É uma característica que me surpreendeu, mas agora, pensando com mais frieza, depois de ter assistido os 2 jogos, a gente consegue ver que, de fato, o Renan Lodge participou muito da partida, muito ativamente, principalmente
nessa transição de jogo, quando você recupera a bola e você puxa o ataque de novo, o Renan Lodge foi muito ativo nessa participação, como eu trouxe no começo, seja por dentro do campo, como o Elcio trouxe uma explicação perfeita ali naquela região do campo, entre a lateral e o meio de campo. Acho que no jogo foi muito perceptível essa participação dele, né, nas ações ofensivas na hora que você recupera a bola. Então, me chamou a atenção esse número, eu acho que foi muito válido trazer aqui, porque eu li, lendo as redes sociais, tudo, claro, tudo com filtro, mas eu vi muitas críticas ao Renan Lodge por ser um jogador, entre aspas, comum, que não agrega muito, que não pode ser o lateral esquerdo titular da seleção brasileira, e tá aqui um número que pode mostrar para esse pessoal que, além de toda a qualidade que a gente sabe que ele tem no terço ofensivo, defensivamente ele foi muito eficiente para a seleção brasileira nesses 2 jogos onde nós não fomos tão agredidos. Então, é um sinal muito positivo. E sobre o Rodrigo, eu acho que a atuação individual dele, principalmente contra a Bolívia, foi de brilhar os olhos. Eu acho que ele e o Rafinha foram os 2 melhores em campo, junto com o Bruno Guimarães. É uma atuação muito boa, chamando a responsabilidade. Eu acho que uma coisa que ele não é acostumado no Real Madrid, por exemplo, porque ele não atua tanto aberto como ele jogou no Brasil, como ele jogou nesses 2 jogos pela seleção brasileira. Ele atua mais por dentro, ele ataca mais o meio do campo, e ele vendo ele atuando dessa forma com o Fernando Diniz, me trouxe uma sensação muito positiva para o futuro. Eu sempre tive muita esperança no futebol do Rodrigo, e vendo a evolução dele na Europa e com a camisa da seleção brasileira, eu acredito que ele vai ser muito importante nesse ciclo de Copa do Mundo. E para fechar, o Bruno Guimarães, como o Elcio já trouxe, teve uma atuação brilhante nas 2 partidas. Ele foi muito importante para a seleção brasileira, até pelo que o Elcio trouxe do Casemiro não ter se adaptado tão bem ainda a essa partida, a esse tipo de jogo do Fernando Diniz, onde ele tem que ser mais ativo na troca de passes, mais ativo na criação de jogadas do último terço do campo. A gente percebe que o Casemiro, ele gosta de soltar a bola rápido, ele gosta de jogar a cabeça levantada, e quando você vê o jogo do Diniz, ele tá ali no meio das tabelas e acabou que errou alguns passes bem importantes no meio do campo. Talvez uma seleção com mais qualidade pudesse aproveitar melhor para puxar contra-ataques mais eficientes. Voltando ao Bruno Guimarães, um número que me surpreendeu muito foram o número de passes acertados no último terço do campo. Ele tentou 14 e acertou 14. Isso é um número absurdo para um atleta que, ele é segundo volante, ele tá jogando de frente para o campo, ele tem essa liberdade de trabalhar essa bola, mas você ter 100% de aproveitamento em 2 jogos de seleção, querendo ou não, são seleções mais fracas, mas é o mais alto nível dos seus países. Então a gente ter um número desse é um privilégio desse cara ser brasileiro. Vamos falar aí, né, gente? Foi de brilhar os olhos a atuação dele nesses 2 jogos. Acho que eu me recordo quem na transmissão citou, mas eu achei muito importante que o Bruno Guimarães, com esse esquema do Diniz, ele vai ganhar muita importância, né? A gente sabe, o Juninho já trouxe ali que o Diniz é um cara que puxa o jogo pelo meio, né, para depois abrir. Então ele vai ser muito importante, até mesmo não criticando, mas até mesmo por você ter um 10 como o Neymar, que é um cara que não tem essa posição fixa, não é, por exemplo, o 10 do Fluminense, que é o Ganso, que é um cara que você sabe que vai estar vindo no meio de campo o tempo todo. Então, o Bruno Guimarães tem muita importância nessa criação ofensiva. Então, esses números que são surpreendentes, vão surpreender a gente cada vez mais. A gente vai ver sempre esse número de grandes tentativas de passe no último terço com um grande número de acerto, porque a gente que já acompanha o Bruno Guimarães, né, desde quando ele estreou no Atlético lá em 2018, a gente sabe que ele tem esse potencial, né? Ele tinha sempre essa última bola, esse passe no campo decisivo muito bom, e isso foi se refinando, né? Foi ficando cada vez melhor com a ida dele para a Europa, agora no Newcastle, né? A gente vê esse potencial nele e vai ver isso na seleção, até pelo modelo de jogo. Então, acredito que isso que o Léo está destacando, a gente vai ver cada vez mais nos jogos. O Bruno Guimarães vai ganhar esse papel, essa importância, essa relevância na seleção, digna do futebol que ele joga, né? Digna da bola que ele tem, né? Do nível que ele joga, do nível de jogador que ele é. A gente vai ver ele cada vez mais destaque na amarelinha na seleção. Agora é a hora de não falar de destaque, né? Agora é a hora a gente vai comentar os pontos. Não foram tantos pontos negativos, mas tem um que acho que todo mundo debateu aí pelo Brasil afora, que é o Richarlison, né? Richarlison ganha muito mais a chance. A gente até comentou isso, que a gente estava em dúvida, acho que não fomos todos nós que colocamos o Richarlison na nossa convocação, se eu não estou enganado. Eu não recordo, acho que só o Léo colocou. Eu não lembro, acho que eu e o Elcio não colocamos, mas o Richarlison ganha muito essa chance pelo que ele tem no histórico da seleção, né? Sabe disso, acho que desde a Copa já é assim.
E não consegue novamente, né? Ele vem nessa questão. Ele chorou depois que saiu contra a Bolívia, que era a grande chance. Acho que ele se cobrava muito disso, que era a grande chance dele fazer gol, aproveitar uma goleada. A gente sabe o quanto é importante para um atacante isso. Fez o gol ontem contra o Peru, né? Ganhou uma nova chance, que até muita gente discordou. Eu fui um deles, mas que ele poderia ser trocado ali pelo Jesus, mas não. Começou jogando, fez o gol, acabou sendo anulado, né? Com aquele VAR de 8 minutos. E já falou que ele vai buscar se reforçar. O que você acha que é o melhor para fazer agora, Léo? Você manter, você dar um tempo? Porque é realmente uma situação muito complicada, né? A gente sabe que o Richarlison tem potencial, mas ele não tá integrando nem na seleção e nem no Tottenham, né? Que esse é um problema. Não, o Tottenham tá em começo de temporada ainda. Talvez ele possa render, mas desde quando ele chegou no Tottenham, não é de agora, ele não consegue entregar. E na seleção agora começou a refletir um pouco disso. Olha, é uma situação muito delicada. Eu acho que, primeiro de tudo, acho que vale ressaltar que, racionalmente, ele não é o bagre que as redes sociais e os torcedores estão pintando. Ele não é esse atleta. Um atleta que está em alto nível na Premier League faz quantas temporadas? Acho que 4 ou 5 temporadas que ele está no mais alto nível da Premier League, mesmo por times medianos. Agora chegou no Tottenham. Ele não é um atleta ruim, ele não é um atleta que não tem capacidade de ser o 9 da seleção brasileira. Mas como ele mesmo assumiu, ele está com problemas psicológicos e isso interfere totalmente dentro do campo. Eu acho que a confiança do atleta é muito abalada. E assim, a escalação dele nos 2 jogos, o Fernando Diniz com certeza tem a confiança no atleta e quis trazer essa confiança para ele, quis trazer esse up na carreira dele, para ver se ele conseguia fazer um gol, para se sentir melhor, para se sentir com mais confiança para atuar no Tottenham, tanto no Tottenham como pela continuidade na seleção brasileira. Agora, dando o meu aval, vendo de longe, se ele continuar com a má fase, com essa dificuldade, eu acredito que na convocação de outubro ele não vai estar. Eu acredito que é hora de dar chances para outras pessoas, porque a seleção brasileira também não pode ser um lugar onde o cara vai para se recuperar. Eu acho que a pessoa tem o camisa 9 da seleção brasileira, qualquer atleta que vestir a camisa da seleção brasileira, eles têm que estar lá para representar o seu país no mais alto nível. E eu acredito que o Richarlison tem total ciência de que atualmente ele não está no mais alto nível da sua carreira. E com certeza essa busca por apoio psicológico, por melhora, eu acho que no Tottenham ele vai se esforçar muito, com certeza deve ter todo o suporte para ter esse reforço. E para voltar lá na frente, merecendo uma chance na seleção brasileira. Eu acredito que hoje temos outros atletas que mereçam mais essa chance que ele. Um deles é o Vitor Roque, o Tiquinho Soares, que se recuperar de lesão, pode estar lá, pode ser um atleta a ser testado com toda certeza. Temos outros atletas, o Matheus Cunha foi chamado nesse momento. Então, eu acredito que se fosse eu o técnico da seleção brasileira, eu não o chamaria de novo. Eu acho que é o momento dele se refletir, dele entender essa situação dele e buscar a recuperação dentro do seu clube e buscar a convocação novamente. Eu acho que isso vai ser natural porque, de fato, a seleção brasileira, a comissão técnica, os analistas, com certeza confiam no Richarlison e sabem do potencial que ele tem. É um atleta de qualidade, ele não é um bagre, ele é um jogador que sabe se posicionar, ele só que não está na melhor fase da sua carreira. E isso tem que ser respeitado tanto da parte da seleção com o atleta, tanto da parte do atleta com a seleção brasileira. Eu acredito que é hora de abrir espaço para outros e com certeza o Fernando Diniz deve estar estudando isso da melhor forma possível com seus analistas. Feito, Leonardo Dulce. E para você, Juninho, você que também vive esse ambiente de clube, né, mas tem esse conhecimento, o que fazer numa situação dessa, né, que o jogador não está conseguindo entregar, está com problema psicológico, né, disse que vai buscar ajuda, isso é muito legal da parte do Richarlison, a gente sabe que ele é um cara muito bacana, sempre nessa questão de tomar iniciativa, de ter ideais. O que fazer nessa situação? O que você faria se estivesse ali junto com a comissão técnica, junto com o Eduardo Barros, Fernando Diniz e a turma ali que está à frente da seleção? Cara, o Léo colocou perfeitamente aí, eu gostei das citações dele. É difícil, eu que estou vivendo esse mundo mesmo, eu percebo o quanto o jogador ele tem muito problema, questão psicológica mesmo por conta dessa carência de pessoas boas próximas deles, né? Eles são muitas vezes atletas que vêm às vezes de casas humildes e sobem na vida e tem muita diferença de qualidade de vida, sai ganhando pouco, começa a ganhar muito, aparece muita gente que parece amigo mesmo, porque ele nunca teve acesso a isso, a pessoas que fazem tudo por ele, só que na verdade tem pessoas que mais querem derrubar
tanto é que o Richarlison deu a entrevista, que nem o Léo comentou, sobre ele ter percebido que tinham pessoas que só queriam o dinheiro dele, não estavam nem aí para ele, e no momento que ele mais precisa, ele não tem ninguém. Isso acontece muito com os atletas, por isso que a gente tem que ter um cuidado especial sobre isso. Claro que hoje com as mídias sociais é muito mais difícil, porque o atleta ele tem muito acesso às informações ruins, né, ao hate, a essa negatividade, né, que o mundo do futebol traz para o atleta. Então é complicado. Essa busca por um psicólogo, por um mentor, é muito importante para que o atleta se coloque no lugar novamente, porque querendo ou não, o Pombo é um atleta de alto astral, um atleta que joga com alegria. Se ele não tiver com aquilo, nada vai dar certo para ele mesmo, e realmente afeta muito isso dentro de campo. Então é algo que tem que ser tratado fora, e aí a gente tem dois aspectos, né, que a gente pode olhar. O treinador, eu imagino que o Diniz tenha dado esse voto de confiança, por isso ele colocou ele em campo, só que ao mesmo tempo você acaba expondo o atleta a mais problemas, né? Então a gente fica nesse ponto. Se eu fosse eu conversaria com o atleta, explicaria que eu confio no trabalho dele, que querendo ou não, que nem o Léo falou, o Richarlison não é um atleta ruim, ele não é um mau jogador, isso aí tá longe de ser. Talvez ele não é o 9 que a gente tanto sonha, mas ele tá longe de ser um jogador ruim. Ele pode sim disputar a Copa do Mundo novamente, talvez não vai ser o nosso titular, mas é um atleta que pode entregar sim para a nossa equipe, para a nossa seleção e também para o clube dele. Mas eu acho que ele precisa de um tempo, não se afastar do futebol, mas ter um tempo ali, talvez de seleção, para sair um pouco da mídia, volta a jogar, né, no clube dele, onde não tem tanto ódio, né, de torcida. Claro que vai ter cobrança e tudo mais, mas a gente sabe que o povo brasileiro ele é cruel, né, e as mídias sociais são complicadas. Então eu acho que ele tem que tirar um pouco ele da exposição, deixar ele voltar a jogar um futebol dele que tem qualidade para estar na seleção, principalmente porque a gente precisa de peças nesse sentido. E buscar esse tratamento, torcer por ele, né? Porque é um atleta bom e também uma ótima pessoa, torcer para que ele consiga sair dessa fase, porque realmente é difícil, né? Quando você se coloca numa fase dessa, começa a se pressionar, você entra em campo pressionado pela torcida, por você mesmo, e aí você não consegue desempenhar, né? Não consegue performar. Então vamos torcer. Essa questão do Richarlison é difícil, mas eu acho que ele vai dar a volta por cima. Seria o ponto fraco, entre aspas, dessa seleção de hoje, que a gente pode falar, mas é algo muito mais extracampo do que realmente em campo. Claro que em campo afeta por conta do extracampo, né? Mas vamos torcer para que ele melhore e volte a dar alegria ali na amarelinha, porque eu acredito que ele possa marcar muitos gols ainda. Eu acho que uma coisa importante que dá pra gente lembrar, eu acho que depois da Copa, quem passou por uma situação em 2018 foi o Jesus. E o Jesus ficou um tempo, ele não foi chamado de cara nas primeiras convocações. Acho que isso mostra que dá pra você fazer isso dando um tempo, e isso não significa que o atleta não vai ser mais descartável. Ó, a gente falou isso até no último podcast, o Elcio tava junto com o Vitor, que tem a questão que vai ser uma concorrência braba. Você tendo Jesus em forma, você tendo o Vitor Roque cada vez mais amadurecido, tem outros nomes, tem o próprio Tiquinho Soares. Óbvio, vai ser uma concorrência grande essa vaga, mas a gente sabe que o Richarlison tem potencial para disputar. Mas ele ficando um tempo ali na geladeira um pouco, para tirar ele um pouco dessa fritura, vamos dizer assim, que o Richarlison passa, é importante justamente para isso, para conseguir colocar a cabeça no lugar. E a gente tem um exemplo de um cara que deu certo. Porque, pega um ano depois a Copa América que o Gabriel Jesus fez. Foi sensacional, ele jogou muita bola. Então, a gente sabe que tem exemplos que na seleção que dá para fazer isso sem o jogador necessariamente acabar a carreira na seleção, sem ele encerrar seu ciclo. E a gente sabe que o Richarlison tem potencial, então fica aqui nosso apoio, nossa força, nosso carinho por ele. É um cara muito carismático, que muita gente gosta dele, né? Independente de estar jogando bem ou mal, um cara que a gente tem um carinho muito grande e que ele possa, né, voltar aí para a seleção da melhor maneira possível, mas que a comissão técnica saiba, né, dar esse tempo, dar esse espaço que ele precise, talvez, e vamos dizer assim, reduzir um pouco a exposição dele para ele se concentrar e voltar melhor ainda para nossa amarelinha. Então, vamos falar um outro ponto só para fechar essa questão dos jogos, que eu acho que é um ponto que me chamou muita atenção, que foi a demora para mexer ontem, né, no jogo do Peru. Não sei como vocês avaliam isso, que eu vi muita gente reclamando, e nessa eu concordo, porque ele coloca o Gabriel Jesus ali por volta dos 20 minutos, até já vou confirmar aqui os minutos, mas ele vai e chama lá os outros jogadores, ele faz 3 alterações ao mesmo tempo aos 37, ele chama os 37, entra lá pelos 39, né, do jogo contra o Peru. Entra lá o Wanderson, entra o Joelinton e também entra o Martinelli.
Ô, Juninho, queria que você falasse um pouco disso, o que você sentiu ali, dá para puxar um pouco mais, por exemplo, essa questão de filtração mesmo, que a gente estava vendo com dificuldade, sabe que o Danilo não é tanto esse cara, o Wanderson um pouco mais, né, tanto que eu acho que ele bota o Wanderson justamente pensando nisso, dá para ter colocado um pouco antes, Martinelli também com uma outra peça, muita gente, como eu falei, não colocaria o Joelito, colocaria o André no lugar do Casemiro, né, porque quem sai é o Bruno Guimarães, né, como que você viu essa questão de alterações, né, porque, beleza, colocar o Jesus no lugar do Richarlison parecia meio óbvio, ele faz isso, mas demora muito, né, para talvez reagir a esse esquema do Peru, né, esse esquema que o peruano se defendeu da seleção brasileira. Não, só complementando essa questão do Richarlison, do Jesus ali, nesse jogo ele seria o menor dos problemas, né, porque, que nem eu comentei, o problema estava em a bola não chegar qualificada para a gente finalizar na meta, né. Mas falando das alterações, tem um ponto que é do Diniz e eu já via desde a época do Atlético. Ele tinha muita dificuldade em mudar um pouco a forma de jogar dele. É um jogo que ele tem um perfil, não é um jogo elaborado em questão de posição, que nem a gente já comentou, mas ele tem um certo padrão que é difícil de encontrar, mas ele tem um certo padrão. E ele tem muita dificuldade de sair disso de acordo com o contexto de jogo. Isso é um dos grandes desafios do treinador. O Guardiola teve muito tempo isso de ter só um perfil de jogo e não mudava de acordo com o contexto. Só que ele começou a aprender e entendia que, tem jogo que você vai ter diferentes jogos dentro dele. Então você tem que, às vezes, mudar um pouco da tua característica. E ali, que nem eu falei da construção com dois, a gente construía com 3 algumas horas, mas não mudava esse perfil, não mudava o que a gente estava tentando fazer. Por isso que a gente acabava batendo e a mesma coisa. Confiava muito no estilo de jogo. Eu gosto dessa, confio muito no meu padrão e eu sei que vai dar certo. Mas às vezes, você pode mesclar, mudar alguma coisinha, que nem a gente comentou. O Martinelli e o Wanderson são peças que geram muita profundidade, que são atletas que conseguem gerar muita profundidade. O Wanderson gera até mais, às vezes, do Rafinha, por exemplo. O Rafinha é um atleta que gosta de se movimentar sem a bola, mas ele também atua muito tentando construir por dentro, tentando atuar ali por dentro. E o Danilo nem se fala, né? Um atleta bem mais construtor. Então, a gente viu até que que nem eu dei o exemplo do Martinelli, quando ele entrou, ele conseguiu algumas jogadas de profundidade que ajudaram a gente a crescer e progredir no jogo. Tanto é que a gente conseguiu criar algumas oportunidades ali naquele finalzinho. Eu acho que ele demorou para substituir, sim, eu não sei mesmo porquê, mas ainda assim eu entendi que ele quis confiar no padrão de jogo dele, e é uma coisa que me deixa um pouco assim no Diniz. Talvez ele vai ainda aprimorar, não precisa mudar a forma de jogar, você tem que ter a tua forma de jogo, mas às vezes o jogo te pede alguma coisa diferente, que eu acho que ele poderia ter visto isso um pouco mais cedo, né? Ele visualizou um pouco tarde, claro, deu certo no final, a gente saiu com os 3 pontos ali, pode-se dizer assim, mas eu acho que é algo que é pra gente se alertar. Ele tá estudando ainda, né? Então, pode alertar, mas eu acho que não vai ser tanto o perfil dele. Eu acho que ele vai vai quebrar um pouco dessa solidez dele, de, só tem esse perfil, ele vai também trabalhar, principalmente porque a gente tem muita peça para mudar jogo, para mudar contexto de jogo, né? A gente tem pontas muito diferentes dos outros, a gente tem laterais muito diferentes dos outros, médios muito diferentes dos outros, que a gente falou do Joelinton. Então eu acho que ele vai começar a trabalhar bem isso e também vai ajudar a nossa seleção. Perfeito. Antes do Léo comentar sobre essa pauta, só para passar certinho aqui, o Gabriel Jesus entrou aos 19 minutos do segundo tempo no lugar do Richarlison. As alterações que entraram, Wanderson, Joelinton e Gabriel Martinelli, foram aos 39 do segundo tempo. E ainda nos acréscimos, o Rafael Veiga entrou no lugar do Neymar, né? Ô, Léo, até aproveitando jogar essa do Veiga para você, tinha muita gente até que pediu o Veiga nesse jogo, né? Por essa dificuldade do meio. Você acha que é jogo pro Veiga, mas, por exemplo, quem sairia pro Veiga entrar, né? Teria que mudar o esquema tático. Acho que esse foi um ponto importante. Aí ele bota ali o Veiga no final, porque já fez o gol, etc. Mas como que você viu aí também? Pode comentar essa questão do Veiga, mas também essa questão, talvez, de característica do Diniz, de ser muito cabeça dura, às vezes, né? De não mexer no time. Sobre o Fernando Diniz, eu acredito que é uma questão de processo. É tudo novo para ele também, então acredito que
tomadas de decisões à beira do campo com a camisa da seleção brasileira vão se amadurecer com o tempo. Ele é um treinador muito bem decidido nas decisões que ele toma durante a partida ou antes da partida. Ele sempre traz isso nas entrevistas dele, ele defende o que ele faz com muita clareza. Então eu acredito que é uma questão de processo, de entender o contexto de jogo, de um jogo de seleção que é completamente diferente de um jogo de clube. Então, eu não vejo como um erro, eu acho que poderia ser feito as mudanças de uma forma mais eficiente nas partidas, mas acredito que essa diferença entre um jogo de clube e um jogo de seleção complica muito para o técnico, e com certeza ele vai se adaptar a isso, a responsabilidade é outra também. Eu acredito que essa é uma evolução que vai se progredir com o tempo. E quanto à substituição do Rafael Veiga, na minha posição, o que eu faria, eu manteria a substituição do Bruno Guimarães. Acredito que ele cansou no jogo, ele jogou muito bem nas partidas, mas acredito que se cansou, entraria com o Joelinton como foi feito, mas eu tiraria o Casemiro e colocaria o Rafael Veiga. Eu acredito que com o Joelinton em campo, a gente teria solidez defensiva o suficiente para o Rafael Veiga e ajudar o Neymar na criação e deixar o Neymar ainda mais solto no campo, flutuando, para a gente conseguir criar mais ainda contra o Peru. Eu acho sim que o Veiga tem muito potencial de atuar nessa seleção brasileira por mais tempo. É um atleta que vem se consolidando cada vez mais no futebol brasileiro. É um dos principais atletas, se não o principal atleta desse ano. Se não fosse o Tiquinho Soares ser tão decisivo ao Botafogo, acredito que seria o Rafael Veiga. E eu acredito que nas próximas convocações ele vai se manter e ele vai ter mais oportunidade, porque aqui no Brasil a gente vê que ele tem muita capacidade ofensiva, muita capacidade de criação, e isso é um ponto muito importante. Com certeza vão existir momentos em determinados jogos que o Brasil vai precisar de um atleta mais articulador, e o Rafael Veiga vai ser muito útil nessa posição, assim como o Lucas Paquetá quando está convocado, e os demais atletas que possam vir a agregar. Eu sou um fã do Veiga, eu sempre defendi as convocações dele há bastante tempo. Eu acho que o nível de futebol dele é de Europa. Eu acredito que ele ainda tem uma chance de ter uma vaga no futebol europeu e vai agregar muito sim para a seleção brasileira quanto ele seguir sendo convocado. Perfeito. A gente comentou isso até na primeira vez que a gente se reuniu, né? A importância do Rafael Veiga estar nesse ciclo, né? Acho que ele vai conseguir se firmar bem aqui. Então, agora passando para a nossa última pauta, né? Terminando já esse podcast, vamos falar um pouco do futuro, né? O Brasil volta a campo pelas eliminatórias para enfrentar a Venezuela no dia 12 de outubro lá em Cuiabá. Alô, pessoal de Cuiabá, alô, Tati Case, né? Vamos mandar lá o meu xará lá para ele cobrir no meu lugar. E no dia 17 encara o Uruguai em Montevidéu no estádio Centenário. O Brasil no momento lidera as eliminatórias, tá bom? 2 jogos, 6 pontos, ganha no saldo da Argentina, que também tem 6 pontos, o Brasil tem mais 5, a Argentina tem mais 4, a tabela completa se encontra nas redes sociais do Conte Verde. Juninho, a gente foi comentando do Richard, você faria alguma alteração aí na convocação? A gente imagina, né? Não sabemos como vai estar a questão do Antony, por exemplo, acho que do Vinícius, se eu não me engano, acho que não se recupera até outubro, não sei como que vai estar essa questão da lesão dele. Mas que mudança você faria nessa convocação, né? A gente vai ter um outro podcast, né, mais aprofundado nessa convocação do Diniz antes, igual a gente fez nesse, com o nosso listão, né, nossa pré-lista. Mas queria saber de você, Juninho, quem que você chamaria de diferente, qual alteração você faria, olhando agora, depois desse primeiro teste do Fernando Diniz na seleção? Então, Salaf, de alteração assim grande, eu acho que eu não faria nenhuma grande alteração, que nem a gente comentou do caso do Richarlison. Eu acho que talvez tiraria ele para dar uma opção para alguém talvez mais jovem, deixar ele um pouco fora do foco, né, no caso, e trocaria isso. Eu acho que a gente vai ter alguma alteração ali na questão dos volantes para dar mais, para dar testagem para alguns novos volantes, que nem a gente falou, já que tem muita peça como volante, né. As laterais eu também acho que vai acabar tendo alguns testes. Eu acho talvez que o Caio Henrique possa continuar, se bem que o Renan Lodge foi muito bem, né? Então é difícil. Eu acho que ele vai tentar levar alguns atletas dessa convocação para ainda treinar mais, continuar testando mais. Eu acho que não vai ter tanta diferença, vai ser uma peça ou outra. Por quê? Porque são aquelas peças que a gente comentou, tem alguns atletas que a gente esperava que estivesse e não estão. Então eu acho que ele vai acabar testando. Por quê? Porque é pouca diferença de um atleta para o outro em questão de nível técnico, né? Eu acho que não vai ter nada muito claro, talvez
De centroavante, eu acho que talvez possa vir Marcos Leonardo, Vitor Roque, Tiquinho talvez, depende da questão física. O Vinícius Júnior, que nem você comentou, se voltar ele já vai estar... se ele voltar a ficar 100%, certeza que é convocado, mas eu acho que não vai ter algo tão extraordinário, até pela ideia que o Diniz mostrou de querer de tentar trazer um time mais forte, né, equipe mais forte. Então acho que nesse começo ele vai tentar trabalhar muito com essa base de equipe, vai também nos treinamentos, vai tentando aprimorar isso, mas eu acho que ele não vai fazer muita loucura nesse começo para tentar implementar o padrão de jogo dele, porque se ele mudar muita peça, acaba que tem que voltar do zero para tentar mostrar o trabalho dele. Então acho que vão ser peças pontuais aqui. Exato. E Léo, o que você pensa aí que vai acontecer aí nessa nova convocação? O que você imaginaria você imagina que possa ter diferente na nossa amarelinha para a convocação de outubro? Olha, eu concordo com o Elcio, acredito que não teremos mudanças radicais na convocação. Acho que serão coisas bem pontuais, como o caso do Richarlison, que é um caso, como outros atletas que estão merecendo oportunidade também no futebol europeu e no futebol brasileiro, estarem inclusos nesse meio, mas eu acredito que serão coisas bem graduais e não vai ser nada que vai surpreender a gente, que a gente vai falar, meu Deus, como esse cara foi chamado. Agora falando, o que eu faria seria 2 mudanças, também não seria radical, eu trocaria o Ibanez pelo Bremer e trocaria o Richarlison pelo Vitor Roque. Acho que seriam essas 2 mudanças, e acho que dá para se manter esses atletas que foram chamados. A gente teve bastante coisas positivas, como eu trouxe aqui durante o podcast sobre o Renan Lodge. É um número que, com certeza, muitos analistas de desempenho vão estudar e vão analisar a fundo mais essa atuação do Renan Lodge, porque me surpreendeu tanto, porque o Brasil não foi tão agredido para ter o dobro de ações defensivas ganhas no terço defensivo do que o Casemiro, que é o atleta que mais dá combate na seleção brasileira. Então, com certeza é um número de destaque, é um atleta que vai ter continuidade, pois foi titular nas 2 partidas e não teve uma atuação negativa. Acho que foi um atleta que bem muito positivo. Então, é uma posição contestada na seleção brasileira. A gente não tem uma definição, a gente não consegue cravar atletas aqui em nenhuma convocação de eliminatórias, imagine para a Copa do Mundo. Então, eu acredito que o Fernando Diniz vai manter a base dessa última convocação, e eu, Leonardo, levaria o Vitor Roque e o Bremer no lugar do Ibanez e do Richarlison. Perfeito, é isso. A gente ainda não tem uma data certinha da convocação, não sabemos se vai ter convocação da seleção olímpica ainda também, talvez tenha, mas enfim, eu acho que pelo menos a seleção principal tem que ser prioridade, né? Pelo menos eu penso assim, se o Diniz quer contar com algum atleta como o Vitor Roque, deveria ser prioridade. Então tá certo, pessoal. Então agradecemos aqui vocês que nos escutaram. Em breve a gente volta com esse mesmo time para fazer nossa pré-lista, né? Da convocação do Fernando Diniz para os jogos contra a Venezuela e contra o Uruguai. E agradeço também os meus parceiros que estiveram aqui. Valeu, Juninho. Forte abraço. Obrigado pela parceria. E agora vai ter muito conteúdo aí para frente também sobre essa data FIFA. Já tá tendo e vai ter mais ainda, né? Que vamos soltar aí nos próximos dias. Valeu, pessoal. Valeu, Salaf. Valeu, Léo. Obrigado por ser ouvinte que está aqui com a gente. Participando disso aqui, desse projeto tão bacana. E quando você falou dos gols, teve uma hora que eu abri meu WhatsApp, nas conversas lá tinham 68 mensagens, eu falei, não é possível, só da conversa do Salaf, né? É gol demais. Eu falei, eu tô separando uns gols aqui que vai ficar bacana, vai ter bastante conteúdo aí durante as semanas aí pra vocês. Obrigado novamente pelo convite, satisfação total estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando sobre seleção brasileira, muita informação bacana aqui junto com vocês, e vamos ver agora quais serão os próximos capítulos. Tamo junto. E alô, fãs do Silvinho, hein? Fiquem ligados que vai ter novidade legal pra você nas nossas redes sociais, né? Inclusive, quem não é fã do Silvinho no momento está vivendo em outro planeta. E queria agradecer também, Leonardo Dulce, valeu, Léo, obrigado por estar aqui conosco e até a próxima. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Gabriel, obrigado, Elcio, sempre um prazer estar aqui debatendo a seleção brasileira com vocês. A gente sempre puxa uma resenha muito gostosa de fazer, nem parece que a gente está aqui há mais de 1 hora gravando. Já vou lançar uma aqui, hein? Hoje eu acho que dessa vez eu vou gravar o primeiro conteúdo pro podcast, hein, gente? Eu vou falar do Renan Lodge lá pra gente, que foi um número que me surpreendeu demais. Eu acho que vai sair um conteúdinho bacana pra falar dele aí, viu? Um prazer aí e tamo junto. Até assim que começa, daqui a pouco tá fazendo análise do lateral do Tahiti. Esse é o meu menino.
Então é isso, pessoal. Se você quer ficar de olho, acompanhar, né, não só o nosso podcast, lembrando, siga no seu agregador de podcast favorito, dê sua avaliação, compartilhe com seus amigos, mas siga a gente também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_, sempre solta lá tudo que sai. Vai ter mais podcast sobre essas da FIFA, também vai ter os conteúdos aí que o Juninho e o Léo comentaram, para você ficar de olho aí para saber o que vai ter do Lodge, do Silvinho, enfim, dos gols que o Juninho analisa, de gols bonitos, do que teve no Paraguai, tá tudo lá. Fique ligado e a gente agradece aqui pela sua audiência, então tá certo? Valeu, esse foi o ConteCast 13, até a próxima, forte abraço!